Capítulo 2. Adolescência conturbada. A volta ao caos. A tranquilidade que eu havia encontrado ao viver com meu pai biológico e minha madrasta parecia ter chegado ao fim, quando minha mãe me enviou uma carta, revelando seu desejo de me ver novamente. Naquele momento, eu estava imerso em uma nova rotina, que, embora simples, era marcada por um profundo senso de estabilidade e segurança. A carta de minha mãe, no entanto, trouxe um turbilhão de emoções. Em suas palavras, pude sentir um desespero que ela não havia expressado anteriormente. Ela temia que, se não me visse novamente, não teria a chance de corrigir os erros do passado e talvez nunca encontrasse a paz. A mensagem dela tocou uma parte sensível do meu coração. O desejo de reatar os laços familiares e de enfrentar a dor deixada pela separação foi maior do que eu imaginava. Decidi voltar para a casa da minha mãe, acreditando que essa decisão me permitiria cumprir o desejo dela e dar uma nova chance à nossa relação. No entanto, ao retornar, a realidade que encontrei era muito diferente daquela que eu havia deixado para trás. Minha mãe ainda estava com meu padrasto, e as tensões que eu havia tentado esquecer eram evidentes. A atmosfera em casa estava carregada de conflitos não resolvidos e ressentimentos antigos. Embora eu tentasse me ajustar e fazer o melhor que pudesse para restabelecer um equilíbrio, era impossível ignorar o caos que permeava a vida familiar. A presença de meu padrasto, que tinha sido uma figura abusiva no passado, tornava o ambiente ainda mais difícil de suportar. A adolescência é um período crítico de desenvolvimento, marcado por uma busca intensa por identidade e autonomia. No entanto, para mim esse período também se tornou um campo fértil para comportamentos autodestrutivos. O retorno ao caos familiar coincidia com um aumento na minha rebeldia. A falta de estrutura e um ambiente familiar tumultuado se tornaram um terreno perfeito para eu mergulhar em comportamentos impulsivos e destrutivos. Comecei a gastar mais tempo fora de casa e a me envolver com um grupo de amigos que era uma péssima influência. A busca por um escape da realidade opressiva levou-me ao uso de maconha e, eventualmente, a experimentar outras drogas. No início, a sensação de euforia proporcionada pelas substâncias parecia um alívio temporário das tensões e frustrações. Contudo, rapidamente esse alívio tornou-se uma armadilha. O uso de substâncias é uma forma perigosa de lidar com a dor e o estresse, e eu estava começando a perceber as consequências negativas desse comportamento. A rebelde atitude da adolescência, alimentada pelo uso de drogas, não só minou meu desempenho acadêmico, como também prejudicou meu relacionamento com a família. Faltava às aulas e negligenciava minhas responsabilidades. O potencial que eu havia começado a desenvolver quando vivia com meu pai e minha madrasta estava em risco de se perder. A rebeldia, inicialmente vista como uma forma de expressar independência, rapidamente se transformou em uma jornada autodestrutiva. Essa fase tumultuada foi uma ilustração clara de como a adolescência pode se tornar um terreno perigoso quando marcada por conflitos familiares e uso de substâncias. A busca por uma forma de escapismo e a necessidade de se sentir aceito frequentemente levam a escolhas ruins, que podem ter consequências duradouras e devastadoras. Eu estava navegando por essas águas turbulentas, lutando para encontrar um equilíbrio e um sentido de propósito em meio ao caos. Minha volta ao caos familiar foi um lembrete doloroso de como o ambiente ao nosso redor pode influenciar profundamente nossas decisões e nosso bem-estar. No entanto, também foi uma etapa crucial na minha jornada, uma fase que me forçou a confrontar e lidar com as complexas emoções e desafios que eu havia tentado evitar. Essa fase turbulenta moldou meu entendimento sobre a importância da estabilidade e da autodisciplina, ensinando-me lições valiosas sobre o impacto das escolhas que fazemos durante os períodos mais difíceis de nossas vidas. Buscando refúgio nos estudos. Nos estudos, encontramos um refúgio onde a mente se fortalece, o coração se acalma e o futuro se ilumina. Foi durante esse período de foco nos estudos que conheci aquela que se tornaria minha esposa. Ela era uma colega de classe, alguém que, assim como eu, buscava encontrar seu caminho em meio às adversidades da vida. Nosso encontro foi inicialmente casual, mas logo percebi que havia algo especial nela. Sua presença trouxe uma nova luz à minha vida, algo que eu não havia sentido antes. Nos primeiros encontros, nossa conexão foi imediata. Compartilhávamos sonhos e medos e a esperança de um futuro melhor. Sua companhia era uma fonte de conforto e inspiração, e eu sentia que com ela ao meu lado,
poderia enfrentar qualquer desafio. Começamos a passar mais tempo juntos, estudando, conversando sobre nossos planos e apoiando um ao outro nas dificuldades que enfrentávamos. Enquanto nosso relacionamento florescia, a escola deixou de ser apenas um lugar de aprendizado acadêmico e se tornou um espaço onde eu encontrava apoio emocional e motivação. O amor, que começava a surgir entre nós, me dava forças para continuar minha jornada de recuperação e mudança. Ela me aceitava com todos os meus defeitos e problemas, e sua presença constante e amorosa foi crucial para que eu mantivesse o foco nos meus objetivos. O relacionamento que desenvolvemos na escola teve um impacto profundo em minha vida. A partir daquele momento, eu não estava mais sozinho na minha luta contra os demônios do passado. Tinha ao meu lado alguém que acreditava em mim, que enxergava meu potencial e que estava disposta a caminhar comigo rumo a um futuro mais brilhante. Juntos, sonhávamos com uma vida diferente, uma vida onde os traumas do passado não nos definiriam. Nossos planos incluíam formar uma família, construir uma carreira e criar um ambiente harmonioso para os nossos filhos. Esses sonhos nos deram direção e propósito, ajudando-me a manter o foco nos estudos, pois sabia que a educação seria a chave para alcançar esses objetivos. O apoio mútuo e o amor que compartilhávamos foram essenciais para que eu continuasse a trilhar o caminho da recuperação. Aos poucos, comecei a perceber que a dependência química e os comportamentos autodestrutivos poderiam ser superados. Com sua ajuda, descobri que era possível reconstruir minha vida, uma etapa de cada vez, e que o futuro poderia ser muito mais promissor do que eu jamais havia imaginado. Buscar refúgio nos estudos marcou uma fase crucial na minha jornada de transformação. Foi um período de luta e de autodescoberta, onde encontrei tanto amor quanto uma nova direção para a minha vida. Minha futura esposa foi um pilar de força e inspiração, e seu papel na minha história é uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz do amor e da esperança pode nos guiar para fora da escuridão. O ciclo vicioso. A vida parecia, enfim, estar entrando nos eixos. Era como se pela primeira vez os sonhos que eu carregava começassem a se materializar e a promessa de um futuro feliz e estável estivesse ao nosso alcance. Tudo começou durante a escola, quando conheci aquela que viria a ser minha futura esposa. Nosso encontro parecia ter sido obra do destino. Inicialmente éramos apenas dois adolescentes descobrindo a vida, mas o tempo transformou nossa amizade em algo muito maior. O amor floresceu e juntos passamos a construir uma relação sólida, completa de planos e esperanças. Conforme nosso relacionamento evoluía, nossa conexão se aprofundava e o desejo de formar uma família tornou-se inevitável. Decidimos nos juntar e, algum tempo depois, esse sonho se concretizou com o nascimento de nossos filhos. Cada novo membro que chegava à nossa família era uma bênção inigualável. Quando os nossos 3 filhos vieram ao mundo, senti algo que jamais havia experimentado. Um misto de amor profundo, felicidade genuína e uma responsabilidade esmagadora. Era como se cada novo sorriso, cada choro, cada pequeno movimento deles, minha vida ganhasse um significado completamente novo. Com o passar do tempo, fui sendo tomado pela determinação de ser um pai exemplar, alguém que pudesse proporcionar não apenas sustento, mas também amor, segurança e inspiração. Queria ser para eles aquilo que muitas vezes eu mesmo senti falta na minha infância. Cada riso que ecoava pela casa, cada primeiro passo dado com esforço e cada nova conquista era uma pequena vitória que eu celebrava com o coração transbordando de orgulho. Entretanto, a paternidade trouxe consigo desafios imensos. A pressão para sustentar uma família crescia a cada dia. Trabalhava incansavelmente para garantir que nada faltasse a eles e a minha esposa. Meu maior desejo era dar-lhes uma vida que superasse em todos os aspectos as dificuldades que eu havia enfrentado na minha própria jornada. Mas, ao mesmo tempo, o peso das responsabilidades financeiras e emocionais começava a se acumular de forma implacável. Apesar dos meus esforços, logo percebi que equilibrar as demandas do trabalho, do lar e as minhas próprias batalhas internas não seria uma tarefa simples. Por mais que eu tentasse aparentar força, as dificuldades começaram a corroer a estabilidade que havíamos construído. O estresse se tornou uma constante na minha vida, e as pressões começaram a se manifestar de maneiras que eu não conseguia controlar. Foi nesse cenário de exaustão emocional que os fantasmas do passado voltaram a me assombrar. A luta contra a dependência química, que eu acreditava ter superado,
reapareceu de maneira sorrateira, tomando conta de mim. Inicialmente buscava escape no uso ocasional de maconha, acreditando que aquilo era inofensivo e me ajudaria a relaxar diante das adversidades. Porém, o que começou como algo esporádico, logo se tornou um hábito perigoso e destrutivo. Nos fins de semana, a maconha se tornou insuficiente para anestesiar as dores e frustrações que carregava. Foi então que experimentei algo que selaria meu mergulho no abismo: o crack misturado com a maconha. Essa combinação, embora oferecesse um alívio momentâneo, destruiu ainda mais a frágil estrutura que sustentava minha vida familiar. Os efeitos desse comportamento não demoraram a aparecer. Meu relacionamento com minha esposa, que até então era baseado em amor e cumplicidade, começou a desmoronar. O que antes era parceria e compreensão foi substituído por discussões incessantes, desconfiança e ressentimento. Ela tentava lutar por mim, mas eu, preso ao vício, não conseguia enxergar além da dor e do prazer fugaz que as drogas me ofereciam. Meus filhos, que eram a razão da minha felicidade, também começaram a sentir o impacto das minhas escolhas. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, percebia em seus olhos a confusão e a tristeza. A casa, que um dia fora um refúgio de alegria, transformou-se em um campo de batalha constante. As discussões entre mim e minha esposa eram frequentes e muitas vezes intensas. Ainda assim, cada vez que olhava para meus filhos, o peso da culpa me esmagava. Eu sabia que estava falhando com eles, mas parecia incapaz de romper o ciclo vicioso em que havia me enredado. Minha esposa, em meio à dor e à frustração, tentou de todas as formas me ajudar, mas a dependência química é uma força cruel que consome não apenas o dependente, mas todos ao seu redor. Promessas de mudança eram feitas e quebradas repetidamente, alimentando o ciclo destrutivo de arrependimento, recaídas e mais conflitos. Sentia-me preso em uma prisão sem paredes, onde cada tentativa de fuga parecia me empurrar ainda mais para o fundo do poço. A sensação de impotência e desespero era esmagadora, e minha visão de um futuro melhor para minha família e para mim mesmo começava a desaparecer. Esse período da minha vida foi marcado por uma luta incessante entre o desejo de ser um pai e marido exemplar e a realidade brutal da minha incapacidade de lidar com as pressões sem recorrer às drogas. Apesar de toda a escuridão e do sofrimento, foi nesse abismo que comecei a entender a profundidade das batalhas que precisaria enfrentar. Este capítulo, embora repleto de dor e perda, também plantou em mim as sementes de aprendizado e uma compreensão mais clara do caminho que precisaria trilhar para alcançar a verdadeira liberdade da dependência química.